Obrigado, pastor. Amém, queridos? Quero convidá-lo a abrir a Bíblia comigo. Na carta que Paulo escreveu aos Coríntios, daqui a alguns pouquíssimos minutos, aí nós vamos estar juntos participando da ceia do Senhor. Todos aqueles que participam da ceia vão ter o privilégio de participar nessa noite, logo após a reflexão da palavra. Primeiro eu quero deixar aqui com os irmãos, 2 Coríntios, capítulo de número 5, verso de número 17. Um texto muito conhecido pela grande maioria dos cristãos, onde a gente vai avaliá-lo, ou analisá-lo, melhor dizendo, com os aprendizados para a nossa vida. Então, mesmo assentado como você está, nós vamos ler juntos esse texto, 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17. Se a versão for diferente, não tem problema, vamos fazer aí uma leitura uníssona, vamos lá? 2 Coríntios 5, 17 diz, pode ser. É isso aí. Vamos mais uma vez, 1, 2, 3 e assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Maravilha. Nós estamos entrando aí numa nova série de ministrações pela manhã, nos estudos da Escola Bíblica Dominical, onde você é convidado a participar conosco, visto que vai ser online, está sendo online, que começou nesse domingo, e também a não ser a sala dos homens, que serão presencial. Mas a gente vai estar ministrando tanto pela manhã, muito obrigado, Zezé, quanto também à noite, sobre esses temas para a nossa edificação. Bom, o tema dessa noite é discípulo, uma nova criatura. Um texto muito conhecido, que é o texto que nós lemos, 2 Coríntios 5,17, tenho certeza que a grande maioria aqui já tem memorizado. Se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Uma cultura muito forte hoje, a cultura como uma prova social até mesmo, de se propagar o antes e depois. Quem aqui já viu fotos, seja de outdoor, principalmente agora com as redes sociais, o Instagram, de profissionais que colocam lá o antes e depois? Alguém já viu? Antes e depois do emagrecimento, o cara lá fortinho, depois com menos 30 quilos. Põe um cara lá, em uma semana, perdeu, estou brincando. Aí, nós temos o antes e depois de profissionais de saúde nessa área de emagrecimento. Na área da odontologia a gente vê muito também, né? A pessoa usa o aparelho, depois que tira o aparelho, aquele sorriso alinhado, ou faz um clareamento, ou faz uma lente. O pessoal aí, nós temos aí exímios dentistas no nosso meio, que fazem um trabalho muito competente, e coloca lá o antes e depois. A gente vê o antes e depois, já viu gente usando, fazendo, tem muita gente aplicando aqueles negócios assim, os botox, né? Quem aqui, cadê os irmãos que já aplicou botox aí? Ele está com vergonha, irmão. Jesus está vendo, o irmão cutucou o outro aí, ficou com vergonha. Não é pecado aplicar botox, não. Ficou mais 5 anos mais novo aí, olha, que coisa maravilhosa. Então é o antes e depois de muita gente. Já viu aquelas fotos, irmãos, do antes e depois da fama? É o conjunto de todas as ações estéticas, né? Dentária, os fios que puxam, corta para lá, coloca um negócio aqui, e a pessoa fica assim, bem diferente, né? Inclusive, eu até trouxe umas fotos aqui para os irmãos, os antes e depois da fama, para vocês verem. Olha para você ver. Olha aqui. Quem é esse camarada aqui de cima aqui? Aí, os irmãos, Cristiano Ronaldo, jogador aí, ó. Né, pastor Diel? Você que é talentoso no futebol aí, ó. Quem é essa irmã aqui? Manda o nome dessa irmã aqui, gente. Isso, irmã Cláudia Leite, vamos profetizando aí, ó. Esse aqui é da época de quem aqui, ó? Você é da sua época? O Wagner, da sua época? Não, né? Esse aqui, não. Quem é esse moço aqui de baixo, gente? Ei, gente, o pessoal que falou do Tom Cruise é lá do... Como é que é o nome do filme dele mesmo? Esqueci. Top Gun, isso aí, mano, tá ligado, né? Fã dele, todos os filmes, Missão Impossível, tudo maravilha. Assim, e essa irmã aqui o pessoal conhece, né? Essa aqui. Essa é a Eixla aí, ó, tá diferente. O pessoal quase ninguém lembrou da Eixla. Agora, as mudanças são significativas, gente, sim ou não? É nítida, né? A pessoa está bem mudada. Agora, eu trouxe um antes e depois que passou por um tratamento com a doutora Lucimária. A pessoa, assim, fosse extraordinária. Eu falei, eu preciso apresentar para a igreja, para os irmãos verem quanto minha esposa é extremamente, assim, uma profissional excelente. Bênção, né, Thay?
Aí está lá, ó. E olha aí, maravilha. Foi um negócio assim. É o nosso garoto de propaganda está no mesmo tempo. Então passou por esse tratamento e ficou. É só a conta bancária, o resto tá assim, né? Diz o pastor Tiago mesmo falou que esse aqui, como é que é o nome dele mesmo, gente, esse cara? The Rock. Diz o pastor Tiago que esse aqui é o Derrota. Não. Ele que falou, foi ele que falou. Vigiou não, mas já está quase chegando lá. Mas brincadeiras à parte, gente, essas mudanças aí, são mudanças que carregam alguns aspectos. Eu coloquei alguns aspectos para a gente poder mergulhar no texto dessa noite. Primeiro aspecto que essas mudanças que eu mostrei aqui carregam, elas são mudanças estritamente o quê? O que está escrito ali? Físicas e estéticas, sim ou não? Sim, físicas e estéticas. Ou seja, a pessoa faz algum ajuste em alguma parte do corpo, na boca, no tal, seja por questão de saúde, ou seja por questão meramente estética. Segunda característica, o segundo aspecto que carrega essas mudanças, que eu analisando, pensando sobre isso, é que elas têm um toque emocional. Então elas são estéticas, mas elas também têm um leve toque emocional. Por quê? Via de regra, elas elevam a autoestima da pessoa. A pessoa se sente melhor. A pessoa se sente mais confiável, ela se sente mais bonita e etc. Então, além do toque físico e estético, ela também tem um leve toque emocional. Não sei se esse toque emocional é duradouro, né, ou se é mais naquele momento mesmo. Terceiro aspecto, dos 4 aspectos que eu pontuei sobre essas mudanças, que essas mudanças são nítidas. São nítidas. Todo mundo que olha vê que claramente o antes e depois. Sim ou não, gente? Está claro, você vê o antes e depois, exceto a última foto aqui, que você não vê muita diferença, né? Mas as outras, é nítido aqui o antes e depois. Então, além de ser estética, física, toque emocional, nítida, essas mudanças falam sobre o passado e presente apenas. Fala do ontem e hoje. Como essas pessoas eram e como essas pessoas estão hoje. Elas não asseguram o futuro dessas pessoas. Normalmente o futuro vai decaindo, né? Porque a pessoa, fator tempo, fator natural, é comum que a pessoa não consiga permanecer tão bonita assim por muito tempo, fator natural de todo ser humano, né? Bom, por que eu estou falando isso? Porque o texto que nós lemos aqui nessa noite, ele de alguma forma, o apóstolo Paulo, ele utiliza essa dinâmica, uma dinâmica semelhante de apresentar o antes e o depois de uma pessoa. Esse texto que nós lemos apresenta, em apenas um versículo, o apóstolo Paulo usando essa dinâmica do antes e do depois de uma pessoa. Porém, as dimensões que o apóstolo Paulo nos mostra aqui são dimensões absurdamente mais profundas. São dimensões de impactos, que eu posso dizer, imensuráveis. São mudanças de impacto imensuráveis. E nós sabemos que o que o apóstolo está falando é justamente mudanças que acontecem de uma pessoa que de fato tem um encontro com Cristo. Então preste atenção, uma pessoa que tem um encontro genuíno com Cristo, na sua caminhada, na sua vida, obrigatoriamente ela é marcada por um antes e depois. Obrigatoriamente ela é marcada por um antes e depois. O seu foco muda, o seu desejo muda, os seus anseios são diretamente atingidos. Se uma pessoa diz que teve um encontro com Cristo, e você olha para ela e fica, não, é a mesma coisa, não parece que não teve um encontro, não. Ela provavelmente teve um encontro com a religião, mas não com Cristo. Porque quem tem de fato um encontro com Cristo, as mudanças, elas são, o antes e depois é nítido. E aí, assim como eu pontuei 4 características ou 4 aspectos sobre as mudanças que carregam essas pessoas do antes e depois, olhando sobre a ótica de um encontro com Cristo, eu posso perceber pelo menos também 4 aspectos que mudanças do encontro com Cristo nos asseguram. Primeiro, mudança de caráter. Então, em oposição, em contrapartida ao que foi analisado aqui, é muito mais do que mudança física e estética. Um encontro com Cristo, antes e depois com Cristo, eles tratam sobre o coração do homem. Um antes e depois com Cristo
ela de fato tem uma mudança de caráter do ser humano. O que rouba não rouba mais. Se o que rouba continua roubando, não teve encontro com Cristo. O que falava mal das pessoas e fofocava, não fofoca mais. O que mentia para a esposa, para o esposo, para o patrão e para a patroa, sei lá, não mente mais. Se ainda carrega esse estigma de distorção de caráter, não teve encontro com Cristo. O que adultera não é infiel mais. Porque o aspecto que um encontro com Cristo carrega é muito mais do que físico e estético. É um aspecto de mudança de caráter. Efésios 4:28 nos assegura isso. E tantos outros textos bíblicos. Segundo aspecto de um encontro com Cristo, em contrapartida, em contraposição, melhor dizendo, a esses antes e depois. Mudanças na alma e ou espírito. Ou seja, não são mudanças que apenas tocam na autoestima da pessoa, mas toca em todo o interior da pessoa, num lugar onde nem mesmo eu e você conseguimos perscrutar. A palavra e o encontro com Cristo faz, tanto que a palavra de Deus ela é como espada de dois gumes, capaz de dividir alma e espírito, juntas e medulas, algo que é completamente, talvez, indivisível aos olhos humanos. A palavra de Deus é eficaz, o encontro com Cristo, porque Cristo é a palavra, ele transforma. Então traz mudanças da alma, traz mudanças dos nossos sentimentos, das nossas inclinações. A nossa fome é por Cristo, nosso desejo é de glorificar a Ele. Se isso não está sendo realidade na nossa vida, a gente reavalia se de fato a gente é uma nova criatura. Porque nova criatura tem que ter esses aspectos de mudança. Mudança de caráter, mudanças na alma ou no espírito, que toca a alma e o espírito. Mudanças radicais. Gente, essas mudanças aqui que nós vimos, são mudanças nítidas, sim ou não? Mas a mudança de quem tem um encontro com Cristo, nós podemos dizer é radicalmente nítida. Porque uma pessoa não é só reformada, não é só recalchutada. Ela se torna uma nova criatura. O antigo se foi. Tudo, absolutamente, o texto diz, tudo se faz novo, tudo se faz novo. Ou seja, uma pessoa que te conhecia antes de Cristo, depois que você tem um encontro com Cristo, ela tem que ver nitidamente, radicalmente, a diferença da sua vida. E o quarto e último fator sobre essas mudanças do encontro com Cristo, em contraposição a essas mudanças que nós pontuamos aqui, é a mudança que toca, essas mudanças, o antes e depois com Cristo, toca todas as esferas do tempo. Olha que maravilha. Não é só o antes e o depois, o ontem e o hoje, eu estou assim, e o futuro é incerto e talvez catastrófico. Mas é o antes, o seu passado é perdoado, o seu presente é uma vida abundante, e o seu futuro é uma eternidade plena com Cristo, é de fé em fé, de glória em glória, num lugar indizível, inimaginável. É um futuro glorioso que Deus reserva para aquele que está em Cristo, porque se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Então quem tem um encontro com Cristo, vive de fato mudanças nítidas, mudanças permanentes, mudanças profundas, mudanças essenciais e mudanças que têm impacto eterno na nossa vida. Quem escreveu essa carta, gente? De Coríntios, quem sabe? O apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo. Eu acredito que todos os discípulos de Jesus que tiveram esse encontro teriam propriedade para falar e escrever isso, mas o Paulo, ele carrega um caráter, uma propriedade, vamos assim dizer, ainda mais ampla para dizer o que ele está dizendo. Porque se tem um camarada que pode falar de antes e depois, é o apóstolo Paulo na vida dele. Um camarada que pode falar com propriedade, porque Paulo antes da conversão, ele era um perseguidor da igreja. Depois de um encontro com Cristo, ele se tornou um proclamador do Evangelho de Cristo. O camarada, antes da sua conversão, ele era um fariseu legalista, um cara que seguia, tudo lei, tudo regra. Depois, ele é um proclamador da graça de Deus, do favor imerecido de Deus. O cara é o antes e depois é nítido. O antes e depois da vida do apóstolo Paulo, antes ele era um verdadeiro touro, vamos assim dizer, furioso. O cara via o Estevão morrendo aos pés dele e ele consentia com a morte. Ele mandava fazer carta, ele elaborava estratégias para perseguir discípulos de Jesus, arrancava eles da casa.
torturava, matava cristãos. E esse camarada, antes do encontro com Cristo, ele é assim, mas depois ele passa a ser um líder dócil, um camarada que escreve sobre o amor, um camarada que fala sobre o amor, um camarada que fala sobre perdão. Paulo tem toda a propriedade para escrever o que ele escreveu, porque antes ele carregava aquelas cartas que autorizavam ele a perseguir os cristãos. Agora ele passa a escrever cartas, depois do encontro com Cristo, para proclamar esse evangelho de Cristo. Paulo, antes da conversão, ele viaja para calar a proclamação do evangelho. Depois ele passa a fazer viagens missionárias, para falar do evangelho a toda criatura, porque cristianismo significa mudança de vida. E chega de balela, chega de vermos um cristianismo de fachada, onde as pessoas vão lá, recebem a bênção, mas não tem caráter, não tem vida com Deus, não honra a Deus no seu trabalho, não honra a Deus na sua família. O camarada que na igreja está dando glória a Deus, ele está rindo, cumprimentando todo mundo, e chega dentro de casa e desonra a esposa. Isso não é vida cristã. Vida cristã é nova criatura. As coisas velhas, o caráter distorcido pelo pecado, ele é abandonado e uma nova criatura se levanta, porque cristianismo significa mudança de caráter, transformação de vida. Cristianismo significa, irmãos, sepultar o velho homem e o renascer de uma nova criatura em Cristo Jesus. Ao mesmo tempo que esse texto parece ser tão familiar para nós, ou tão comum de falar sobre nova criatura, ele vem como um espelho para a gente olhar o nosso próprio coração. Porque às vezes a gente pensa ser uma nova criatura, mas ao olhar sobre o espelho desse texto, sobre essa palavra, a gente começa a refletir se de fato a gente é. Pode vir aqui que eu já vou caminhar para... Será que de fato eu sou uma nova criatura? Sobre a ótica desse texto, algumas coisas que nos fazem perceber isso. Qual que é esse processo? Primeiro, Deus nos une com Cristo, porque se alguém está em Cristo, nova criatura. Só é nova criatura quem está em Cristo. Não há nenhuma possibilidade de uma pessoa afirmar que é nova criatura se ela não está em Cristo. Se a vida dela com Cristo, o que é estar em Cristo? É você se arrepender dos seus pecados e trilhar uma vida em que você quer honrar a Cristo em tudo que você faz. Estar em Cristo é justamente estar na presença dEle em todo lugar que eu vou. Eu não estou em Cristo só quando eu estou na igreja. Eu estou em Cristo quando eu estou na faculdade, conversando com o pessoal, passa a menina, e você está lá, suas conversas, Cristo está ali, você está em Cristo ali. Eu estou em Cristo dentro da minha casa, como eu disse de muitas pessoas. Já viu aquela historinha antiga? Papai, a gente podia pôr nossa cama e morar lá na igreja, porque lá na igreja papai trata a mamãe bem, trata a gente bem, sorri para todo mundo, é educado. Porque a pessoa acha que está em Cristo é só aqui na igreja. Não, quem está, para dizer que é nova criatura, tem que estar em Cristo de fato, é relacionar com Ele. Como está o seu bate-papo com Ele todo dia? Será que Ele está em todos os ambientes que você vai? Você o carrega de fato? Para dizer que é nova criatura, essa pessoa ela foi unida por Deus em Cristo. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Não é uma questão de ser boa, uma pessoa boa, porque boas obras não garantem a nossa salvação, é o resultado delas. Mas não é porque a pessoa é legal moralmente, que ela é uma pessoa que é nova criatura. Uma pessoa que é nova criatura, ela está em Cristo. Em termos práticos, ela tem prazer e cultiva o relacionamento diário com Deus. Ler a palavra é ouvir Cristo. Eu oro para falar com Cristo. Eu faço os meus projetos, eu penso em projetos almejando a glória de Deus. E se eu for comer, ou beber, ou fazer qualquer outra coisa, eu faço tudo para a glória de Deus. Está em Cristo. Quem está em Cristo pode dizer que é nova criatura. O processo é Deus nos une com Cristo. Deus apaga o nosso passado de pecados. Isso aí traz alívio para o nosso coração, porque não há condenação para quem está em Cristo Jesus.
Ou seja, quando a gente está em Cristo, o diabo não pode nos acusar dos nossos pecados. Tudo que o apóstolo Paulo fez, a gente sabe que Jesus é como se lance num mar do esquecimento. A gente é perdoado. Olha que lindo, gente, a gente é perdoado. A nossa alma não precisa carregar. Eu quero abrir um parênteses aqui para dizer, porque talvez tem pessoas aqui nessa noite que dizem assim: pastor, eu nunca vou ser um instrumento de Deus, porque eu tenho um passado tão terrível. Olha para a vida do apóstolo Paulo, querido. Se o diabo está tentando te aprisionar de um chamado que Deus colocou na sua vida, por causa de algo que você fez, ele trazendo acusação sobre a sua mente, eu quero declarar: seja quebrado toda sofisma, todo engano de Satanás na sua mente nessa noite, em nome de Jesus, porque está em Cristo, é ser nova criatura. Aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia. A boa notícia é que essa misericórdia do Senhor se renova a cada manhã, e a boa notícia de novo é que ela não tem fim. Então hoje você olha para o seu passado e fala: meu Deus, eu estou como aquele filho pródigo, todo atolado, sujo, a vida, um emaranhado terrível de coisas que me afastam de Deus. Mas se hoje, você aqui, você na internet, você disser: Senhor, eu me arrependo, eu não tenho força para sair dessas amarras, mas quem faz tudo é o Senhor, não é nós. Nós somos salvos é pela graça, é o Espírito Santo que nos liberta, é o Senhor que nos perdoa, é o Senhor que nos levanta, é o Senhor que nos chama, é o Senhor que nos capacita, é o Senhor que nos envolve. O nosso passado de pecados é perdoado e também deve ser abandonado. Porque aí a gente está falando de arrependimento genuíno. Porque se você confessa e deixa, que alcança misericórdia, isso é arrependimento. Agora o camarada que confessa e continua fazendo a prática desse pecado, continua praticando esse pecado, isso não é um arrependimento. Você pode ter um remorso no momento, mas não de fato arrependimento. Então, um outro sinal para a gente poder identificar se de fato esse processo de nova criatura é uma realidade na minha vida: primeiro, eu estou em Cristo diariamente. Segundo, o meu velho homem foi sepultado. A minha antiga maneira de viver, de falar, de se comportar, de agir, de reagir, que não estava alinhado com a palavra de Deus, foi abandonada. Porque quem está em Cristo não tem prazer na vida de pecado. Se isso queima o seu coração, alguma coisa está errada. Porque a Bíblia diz, por exemplo, em textos como Colossenses 3, como Romanos 6, Efésios 4, nós fomos sepultados. Nosso velho homem, quem está em Cristo, nosso velho homem é sepultado, morto. A morte do velho homem. Gente, quem está morto tem apetite pelas coisas da terra? Você pode chegar com picanha lá, falar: meu Deus, minha boca encheu d'água. Mas se você colocar diante de uma pessoa que está morta, ela não tem apetite pelas coisas da terra. Ela morreu para o mundo. Se eu estou em Cristo, os prazeres do mundo não geram esse apetite na minha alma. Mesmo que a gente sofra tentações, mas não, o Senhor não nos dá tentação que a gente não possa suportar. As nossas inclinações, os nossos desejos, eles são voltados de fato para estar em Cristo, para honrar a Deus. As coisas velhas se passam, o nosso prazer está nele. Então olha, eu estou em Cristo, o meu passado foi desvencilhado da minha realidade, ou eu continuo, eu não estou me portando como Zaqueu, eu tenho encontro com Cristo e não restituo o pessoal, não muda a minha maneira de lidar com a minha vida profissional, ou como o apóstolo Paulo, não continuo perseguindo cristão. Alguma coisa está errada. O passado precisa ser abandonado, e tudo, Deus faz tudo novo. E esse processo, eu estava lendo dentro do original grego que foi escrito, é um processo de constância, é crescer de fé em fé, é crescer de glória em glória, é viver em novidade de vida, é uma nova maneira de pensar. Nós somos transformados pela renovação da nossa mente, nova maneira de pensar, uma nova maneira de lidar com a vida, uma nova maneira de agir, uma nova maneira de reagir às circunstâncias, uma nova maneira de lidar com os problemas. Quem está em Cristo adota essas posturas, ou tem esses sinais da sua vida, uma nova maneira. Eu estava lendo o Warren Wiersbe, um comentarista bíblico, ele trouxe algo tão interessante sobre tudo se fez novo. Ele fala assim: você passa a ter uma nova visão de Cristo.
Ou seja, a história de Cristo não apenas me emociona, como quando a gente vê aquele filme Paixão de Cristo. A história de Cristo não apenas te emociona, ela te transforma. Quem está em Cristo, ele tem uma nova maneira de ver Cristo, uma maneira de se relacionar com Ele. Não é aquele Jesus distante, que só o pastor e a irmã do rococó lá do negócio aqui, do coque, a irmã do coque, que tem intimidade. Mas ele entende, e é uma nova visão com Cristo, onde ele cria essa intimidade, porque Jesus é o seu Senhor, é o seu amigo. Ele tem uma nova maneira de olhar para as pessoas do mundo. Ele olha para as pessoas do mundo, quem está em Cristo, não apenas como um colega de trabalho, como um amigo, como um parente, como um familiar, mas como uma pessoa preciosa para Deus, como uma pessoa que é pecadora e que precisa se alimentar de Cristo, precisa conhecer o Salvador. Ele olha para as pessoas assim, ele se incomoda. O Espírito Santo, se eu posso dizer essa palavra incômodo, se talvez seria coerente ou não, mas é como se o Espírito Santo incomodasse ele, dizendo: você precisa oferecer desse pão da vida, porque essa alma está faminta. Você olha para as pessoas de um outro prisma, você se relaciona com Cristo de uma outra forma, você se relaciona com o corpo de Cristo de uma outra forma. A igreja não é um lugar onde você simplesmente vai num domingo, mas ela se torna, tanto ela quanto os cristãos espalhados pelo mundo, como família de Deus. Porque, irmãos, a nossa família nessa terra é importantíssima, mas um dia ela vai findar. Agora a família de Cristo será eterna. Eu preciso amá-los, perdoá-los, caminhar, chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegram. Tudo se faz novo na minha visão com Cristo, no meu relacionamento com as pessoas, na minha maneira de pensar. Então esse processo precisa se tornar uma realidade. E eu finalizo que existem dádivas presentes do eterno para quem se torna uma nova criatura em Cristo Jesus. E sabe qual que é esse benefício? Ser filho de Deus. Ser filho de Deus é propriedade para quem está em Cristo, é declaração e certeza para quem está em Cristo, para quem é nova criatura. Tanto que João 1,12 diz assim: contudo aos que o receberam, aos que crerem em seu nome, deu-lhes o direito de serem feitos filho de Deus. Mesmo que a sociedade muitas vezes diz que todo mundo é filho de Deus, isso não é uma verdade bíblica. Todos são criaturas de Deus. Para se tornar filho, é necessário passar pelo caminho que é Cristo. Só quem recebe Jesus como Salvador. Não sou eu que estou dizendo. A todos quanto, João 12, a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Filhos de Deus. E eu fiquei pensando, que privilégio gracioso. Mesmo eu sendo pecador, Deus me trata como filho. Você é filho, além de, talvez você pode ter ou não pode ter, talvez uma paternidade registrada aqui na terra, mas se você tem um encontro com Cristo, você tem um Pai eterno nos céus, que se o Pai da terra sabe dar boas dádivas aos seus filhos aqui, quanto mais o vosso Pai que está nos céus. E por que você está andando como nova criatura, preocupado com o que Deus, com o futuro, com as suas finanças? Por que você está preocupado com o amanhã? Ei, não ande ansioso. Você tem um Pai perfeito que cuida de ti. Inclusive, Ele é dono de todas as coisas. Ele é dono do ouro, Ele é dono da prata. E que a palavra de Deus nos garante: nunca viu um justo perecer, nem a sua descendência mendigar o pão. É Ele que te sustenta, é Ele que te ampara. Ele manda maná para o povo acordava e tinha maná todos os dias. Porque nós servimos um Deus em que nós oramos afirmando isso. Ele é o pão nosso de cada dia, Ele nos dá. Eu quero dizer, se posicione como filho. Se posicione no seu coração como filho. O Senhor é o teu Pai, não vai deixar você faltar nada. Você é filho do Rei. Você é filho do Rei. Você é filho daquele que é a plenitude de amor. Ele é a essência de todo o amor. Ele é o próprio amor. Se a gente ama pessoas e quer agradá-las, quer ajudá-las, quer lutar por elas, imagina aquele que é a essência de todo amor. Se Ele deu, querido, preste atenção, se Ele deu o seu próprio Filho para que nós nos tornássemos filhos dele, o que o Senhor não pode fazer em favor da sua vida? Descansa o seu coração. Quem é nova criatura é
filho de Deus. Filho de Deus, é amigo de Cristo, porque o texto, a palavra de Deus nos fala que nós éramos inimigos de Cristo, inimigos de Deus, mas pela morte de Cristo na cruz do Calvário, nós nos tornamos amigos de Deus. Eu já não trato vocês mais como servos, diz o Senhor Jesus para os seus discípulos, mas eu os chamo de amigo. E interessante que dentro desse texto bíblico de João 15:15, essa palavra amigo era um amigo de confiança. Era aquele que conhecia os segredos do eterno, que conhecia os segredos do rei, melhor dizendo. É amigo do rei. Gente, eu fico impressionado de ver esses privilégios que Deus nos coloca. Os segredos de Deus não é para qualquer um. Deus tem segredos lindos para revelar para o seu coração. Os segredos de Deus são destinados àqueles que buscam ter intimidade com Ele. Amigo. Não tinha templo naquela época. No jardim do Éden, não tinha liturgia, não tinha nada, mas Jesus, o próprio Deus, descia na viração do dia para conversar, para se relacionar com Adão e Eva. Moisés conversava com ele face a face. Qual que é o nível de relacionamento que você está vivendo com Deus? Um encontro semanal? Isso são formas da gente repensar se de fato eu estou ou se eu sou uma nova criatura. Porque aqui a nova criatura se posiciona como filho de Deus, descansa no colo do Pai, sabe que Ele está provendo todas as coisas, sabe que Ele jamais vai desamparar. Gente, eu estou vivendo a experiência maravilhosa da paternidade. Se tem algo que eu quero fazer para ela no tempo todo, é entregar o meu melhor. Eu tenho o maior prazer de tê-la nos meus braços, uma alegria, uma satisfação de vê-la feliz, fazê-la feliz. Eu, pecador, falho, imagina Deus. Se lance nos braços do Pai hoje. Talvez você está andando distante dEle, por isso que você não está desfrutando do cuidado dEle. E Deus está dizendo para vidas aqui: filho, eu estou com saudade de ti. Saudade quando você se lançava nos meus braços. Saudade quando você se deleitava no meu amor. Quando você derramava lágrimas, não por causa das aflições da sua alma, mas pelo prazer de estar na minha presença. O Senhor está te chamando de volta, o Senhor está chamando de volta, chamando de volta. Você é filho, você é filho. Está andando tão distante, aí não é o seu lugar. Mas hoje a boa notícia é que os braços abertos do Pai estão evidentes diante da sua face hoje, dizendo: filho, eu te chamo para um novo tempo. Descanse nos meus braços, confie no meu amor, porque eu estou estabelecendo anel novo nas suas mãos, sandálias sobre os seus pés, e estou preparando uma festa para um novo tempo na sua história, naquilo que eu vou fazer na sua vida e através da sua vida, no nome de Jesus. Essa é a noite de renovação de aliança. O Senhor está te chamando para intimidade como filho, te chamando para intimidade como amigo. E eu finalizo dizendo: você é uma habitação do Espírito. Deus não está, gente, nesses 4 paredes aqui, restrito. Você se tornou casa dele. Sabe de quem? Do Espírito Santo. Aquele que é o pleno consolador, aquele que nos renova. E sabe qual que é a boa notícia? 24 horas por dia Deus está em você. 24, você acorda de madrugada aflito, está ali o Espírito Santo para te renovar, para te ouvir, para te consolar, para te direcionar. E eu quero declarar ainda mais que o Senhor vai reencher a sua vida da presença do Espírito Santo. Ele não quer que você fique no nível superficial, Ele quer inundar o seu coração, Ele quer transbordar a sua vida. E eu declaro isso em nome de Jesus sobre o seu coração. Saia da superfície, mergulhe num nível de intimidade que só nova criatura tem. Quem de fato está em Cristo é filho de Deus, é amigo de Cristo, é a habitação do Espírito Santo. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, a Trindade se une para derramar sobre você um novo tempo e te colocar numa posição diante das regiões celestiais. Querido, em nome de Jesus, receba desse privilégio, desfrute desse privilégio, mergulhe nessa graça de Deus. Mesmo nós sendo pecadores, Ele nos ama. Você pode aplaudir o Senhor pelo amor dEle, pela graça dEle, pela salvação dEle. Louvado seja o teu nome, Jesus. Eu quero convidar você a colocar-se de pé nesse momento.
Faz um check-up no seu coração. Será que de fato eu tenho sido nova criatura? Eu não estou em Cristo, pastor. O meu passado não abandonei. Eu tenho alimentado ele, um passado de pecados. Não tem tudo sendo feito novo na minha vida. Eu não tenho adotado a posição de filho, eu não me relaciono com ele. Eu não tenho adotado a posição de amigo íntimo, eu não abro o coração para ele. O meu templo, o meu corpo está sendo mais habitação do pecado do que do Espírito que é santo. E a boa notícia que nós dizemos no início é que se hoje você confessar os vossos pecados, Ele é fiel e justo para vos perdoar os pecados e vos purificar de toda injustiça e tornar a partir de já, como fez com o apóstolo Paulo, no meio-dia, no meio de uma estrada, uma mudança radical. Não é mudança superficial que Deus tem para você, não é tocar só na sua autoestima, não é fazer você sair daqui simplesmente, tive ali um momento legal e continua com a vida longe dele lá fora. Não, Jesus quer te levar na profundidade que uma mudança dele pode trazer, uma mudança na alma, no espírito, no caráter, profunda, de impactos eternos.